Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo ao curso de Fundamentos da Informática. Eu sou o professor Rodrigo e juntos vamos abordar vários temas elementares iniciais sobre a informática e a computação, tá? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que, ao final dessa série, vai falar para você sobre como converter um número binário para decimal e um número decimal para binário. Para saber um pouco mais sobre esses conceitos, do que se trata, é só ir acompanhando as aulas, tá bom? Então, a gente tentando começar aqui do começo, se a gente vai trabalhar com alguns números durante o curso, durante essa matéria, a gente vem resgatar esse conceito do que de fato é um número, o que é uma representação numérica. É importante a gente saber que os números que a gente conhece hoje, né, o número 1, 2, 3, esses símbolos que representam quantidades nem sempre existiram, né? É claro, isso foi uma invenção do homem moderno, né? Bem moderno, inclusive. Mas antes de termos números, de termos símbolos que representam números, como que era feito para quantificar alguma coisa? Quantificar né? Quantificar a quantidade de pessoas, ou de animais, ou de frutos. Como é que era isso antes? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeira coisa, teve uma época que a gente usava simplesmente pedrinhas, ou maiores, né, para a gente mensurar uma quantidade. Vamos supor então que tinha alguém que precisava saber a quantidade de pessoas, ou de animais, ou de frutos, e a gente não sabia contar naquela época. O número 1, 2, 3, isso ainda não existia. E imagina só como que era uma época que a gente não tinha esse conceito de números e a gente precisava, entre aspas, contar. Como é que era isso? Era um pouco difícil, né? A gente inicialmente falava se tinha muito ou pouco, mas você concorda que isso é muito subjetivo? O que é muito para mim pode não ser muito para você. Se eu estou acostumado a ter só, por exemplo, 10 alunos em sala de aula e de repente aparece 40, eu vou achar que tem muitos alunos, muito mais do que eu esperava. Agora, se tem algum professor que está acostumado a dar aula para 100 alunos e só aparecem 40, ele vai achar que tem poucos alunos na sala de aula dele. Então, esse conceito de muito e pouco é muito vago, é muito impreciso. Enquanto a gente ainda estava nessa forma de mensurar quantidades simplesmente com muito e pouco, a gente não avançou muito na parte tecnológica. Mas aí o que a gente começou a fazer? Usando analogia, ou seja, usando comparação com alguns outros objetos, a gente conseguiu ir um pouquinho além, um pouco melhor. Então o que acontecia? Se por um acaso tinha um dono de uma grande fazenda e ele queria saber quantas ovelhas tinham naquele pasto, naquele rebanho, ele ia perguntar para um responsável por esse cuidado animal, e ele não sabia contar, ele nem ninguém, né, não tinha esse conceito, mas ele poderia pegar uma cestinha que nem essa, ou que nem qualquer outra aqui, e para cada animal ele colocava uma pedrinha nesse cesto. Então era uma analogia, cada animal representa uma pedrinha. Tudo bem, ele ia juntando as pedrinhas, se fosse uma quantidade um pouco maior ou menor, ele ia juntando e juntando e juntando, e aí ele devolvia essa cesta, ele mostrava essa cesta, esse balde que seja, para quem perguntou para ele, e ele falava o seguinte: olha, a quantidade é essa. Quem via essa cesta também não sabia contar, né? Não ajudava muito para saber um, dois, três. Esses nomes, esses conceitos vieram muito depois. Mas ele conseguia mensurar ali, basicamente, se tinha muito ou pouco. Vamos supor que hoje eu tinha essa quantidade de pedras que representavam exatamente a mesma quantidade de animais. Se eu fazia por analogia cada pedra para um animal, se tivesse mais pedras do que animais, eu saberia que um animal fugiu, entende? Então já era uma forma de quantificar, mas ainda era muito impreciso essa quantificação. Você reparou que eu estou falando aqui sobre pedrinhas para fazer contas. Na verdade, esse termo conta deriva das pedrinhas. Eu não sei se você já ouviu falar, eu tenho aqui, por exemplo, um colar de contas. Isso daqui é um colar de várias pedrinhas. Contar alguma coisa, eu vou fazer uma conta matemática, deriva desse conceito de pequenas pedrinhas usadas para quantificar valores, pessoas, animais, frutas e assim por diante. Então, aprendemos já alguma coisa nova por aí, quem diria, né?
Então, o ato de contar era usar algumas pedrinhas para tentar quantificar algumas coisas. Mas é claro que isso era muito, muito, muito impreciso. Bom, a gente não vai falar de todas as formas de representação numérica aqui, mas uma evolução muito grande que aconteceu foram os números romanos, certo? Aqui a gente já tem, claro, uma evolução imensa, se a gente for basear naquela lógica das continhas, das pedrinhas. O que a gente tem aqui? Alguns símbolos que representam quantidades. Então, na época que foi criado esse sistema de números romanos, a gente ainda não tinha essa lógica de números aqui à esquerda, né? Esse daqui veio depois, essa figura só está mostrando uma comparação. Mas eu tinha vários e vários símbolos e como eu organizava esses símbolos, eu representava um valor, uma quantidade. Quantidade, por exemplo, quantidade de pessoas, quantidade de animais, peso e assim por diante. As horas de um relógio eu consigo representar com esses símbolos. Foi uma evolução imensa, com certeza. Só que os números romanos não tinham uma precisão muito grande. É claro, a gente tinha a precisão da unidade, ou seja, 1, 2, 3, 4, a gente ia evoluindo sempre no passo mais 1 ou menos 1, mas se algo era menor do que uma unidade, eu tinha dificuldade. Por exemplo, eu não consigo representar com números romanos meio, 1 sobre 2, sabe? Ou até algo ainda menor do que meio, 1/3 ou o que for. Eles não tinham essa capacidade, mas já era muito melhor do que só aquela parte das contas, né? A gente evoluiu um pouco rápido aqui, eu não falei de todos os sistemas, mas os números romanos foram bem importantes para a gente, foi uma evolução bacana. Só que a gente não usa atualmente os números romanos no dia a dia. A gente tem uma outra forma de representar números, certo? Que nem esses aqui, ó. Esses números são números indo-arábicos, que são esses aqui, ó. Olha a derivação deles. Veio já há um bom tempo atrás. A gente tem aqui há um bom tempo sendo usado alguns símbolos. A gente está acostumado a usar esse daqui. E a gente sabe o seguinte, o que a gente tira disso? Que atualmente a gente usa um sistema numérico chamado indo-arábico, tá? Ele tem 10 símbolos diferentes, então olha só, do 1 até o 0, certo? Do 1 até o 9 são 9 símbolos. Com o 0, a gente tem 10 símbolos diferentes e com base nesses 10 símbolos, com a combinação deles, ou até a repetição de alguns deles, a gente pode representar qualquer valor do universo. A menor das partículas do mundo ou até a maior dos objetos feitos pelo homem ou pela natureza. Tudo isso pode ser representado com uma exatidão imensa usando os símbolos, os números indo-arábicos. Tudo bem? Então, esse é o símbolo que nós usamos atualmente para representar valores, representar quantidades. A gente vai usar para cálculos matemáticos uma base que é a base decimal. E tem esse nome base decimal porque são 10 símbolos diferentes que com base neles eu posso representar qualquer valor. Bom, tudo bem, eu entendi que base decimal é usada por nós para representar valores e quantidades e a gente fazer contas. E é onde eu quero chegar. O computador não pensa dessa mesma forma que nós pensamos, tá bom? Nós representamos números, quantidades, via base decimal. É a base 10, tá? O que significa isso? Um número, o número 10, que vai ter outros números em cima, ou o contrário, um número que está na base 10. A gente vai ver isso num outro vídeo logo a seguir, mas primeiro a gente vai ter que falar, definir algumas coisas, que a base decimal é aquela que nós usamos, tá? Então eu vou colocar aqui nós, as pessoas que usam. As pessoas usam essa base decimal para representar qualquer valor, qualquer quantidade. Quais são exemplos de números dessa base decimal? Ora, de 0 a 9, certo? Um exemplo prático de um número que está na base decimal, por exemplo, 38. Eu uso dois símbolos diferentes para representar um valor, uma quantidade, que no caso aqui é 38, tá bom? E por que nós estamos falando disso? Porque o computador, de cara, ele não entende isso de número, de letra. É como se ele tivesse uma lógica própria. É como se ele tivesse uma base própria. E de fato ele tem.
O computador trabalha com uma base que a gente chama de base binária. Veja que nós, seres humanos aqui, as pessoas usam a base decimal para representar quantidades e valores, o computador usa a base binária para tudo, para quantificar valores, para fazer cálculos matemáticos, cálculos de lógica, para representar letras, inclusive. Tudo dentro do computador usa a base binária. E por que tem esse nome binário? Então, em primeiro lugar aqui, base binária, por que tem esse nome? Ele é usado pelo computador, tá? Pelo PC. Tem esse nome binário porque são só dois símbolos, dois caracteres que o computador vai acabar usando para representar qualquer valor. Qualquer valor. Quais são esses símbolos? 0 e o 1. 0 e 1. Com base em somente dois símbolos, o computador consegue representar qualquer valor, qualquer número, qualquer palavra. Tudo dentro do computador é um conjunto muito grande de zeros e uns. Por exemplo, foto, vídeo, música, sistema operacional, programas, jogos, tudo é um grande conjunto de zeros e uns, tá bom? Um exemplo de um número binário é este daqui, só um exemplo, tá? Este daqui, ó. Você não vai ler este número binário como se fosse 10.011. Não, você não vai ler como 10.011, porque este número está na base binária, na base 2, e isso daqui, então, portanto, é um número binário, então você deve ler um número de cada vez. Então, este número é 10011. Quanto que ele vale? Qual é o valor, de fato, desse número 10011 para a nossa base, né? Isso a gente não consegue definir de cara, batendo o olho. Existe um processo de conversão de um número binário para um número decimal, que a gente vai ver num próximo vídeo, mas o tópico deste vídeo aqui é você saber que existem outras tantas formas de você representar valores através de bases numéricas diferentes. A base decimal é que a gente está acostumado a usar, são 10 caracteres diferentes. A base binária é aquela base que o computador está acostumado a usar, é simplesmente 0 e 1, e aqui está um exemplo de um número binário. Gente, a verdade verdadeira, a verdade que não quer calar, é a seguinte: o computador de fato não entende este símbolo e este outro símbolo, o 0 e o 1. Para ele não é fácil assim. Essa daqui, na verdade, é uma representação que nós temos para tentar representar o que o computador entende. Porque, no final das contas, para o computador só existe ligado e desligado. Só existe sim e não. Só existe passagem de energia elétrica ou ausência de energia elétrica em um determinado chip. Então, olha só, quando um chip quer indicar um valor 0, ele deixa um determinado chip desligado. Tá? Desligado indica um valor 0 para ele. E o oposto, se ele quer indicar que algo é 1, ele vai colocar que ele vai ligar um chip, ele vai passar uma energia elétrica, então ligado indica que algo é 1, ou vice-versa, né? Se o computador quer representar um valor 1, ele vai ligar um chip, se ele quiser o valor 0, ele desliga aquele segmento. Outro exemplo aqui, quando o computador quer indicar que algo é falso, ele também consegue representar isso com o 0. Se ele quer indicar que algo é verdadeiro, ele indica isso com o símbolo 1, com a representação 1, e vice-versa. Do mesmo jeito que a gente pode falar que a presença de energia indica o valor 1 e a ausência de energia naquele momento, naquele chip específico, é indicado com o valor 0. Tudo bem? Então, para o computador, tudo é binário. Tudo, letras, números, lógica, foto, vídeo, música, programa, jogo, tudo é uma combinação gigantesca de zeros e uns. Tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como que faz esse processo de conversão, pegando um número que o computador passou para a gente, ou seja, algo que está na lógica do computador, na base binária, e transformando para uma base que nós entendemos. A gente vai recolher, a gente vai pegar um número que o computador passou para a gente e converter para saber qual é o valor que de fato nós usamos. Quanto que vale este número, por exemplo. Tá bom?
Então aqui no próximo vídeo da playlist você vai ver como que é feito esse processo de conversão de um número binário para decimal, e num outro vídeo logo a seguir a gente vai ver como converte um número decimal para um número que o computador entende, um número binário. Até a próxima!